A leitura lida se encontra em Atos, o capítulo 10. Nós temos aqui um testemunho interessante acerca de um homem chamado Cornélio. Já imaginou Cornélio ao longo de sua vida contando para as pessoas o seu testemunho de como ele conheceu a Jesus Cristo e obteve a salvação dele? Que maravilhosa essa história é para nós. Preste atenção. Nós temos muito a aprender dessa passagem. Olha o que o texto sagrado diz: que havia em Cesareia um homem por nome de Cornélio. Ele era um centurião, ele era um capitão de 100 homens. Ele comandava sobre 100 soldados. Ele pertencia a uma corte chamada italiana. Próximo versículo conta algo interessante sobre Cornélio. Olha só, gente. Ele era piedoso. A característica de Cornélio: ele era um homem piedoso e ele era temente a Deus com toda a sua casa. Olha que interessante, um detalhe interessante sobre Cornélio: ele era um homem bom, praticava atos de justiça, e ele era temente a Deus. Ele buscava cada dia honrar a Deus, agradar a Deus. Ele procurava fazer isso. Ele fazia, olha só, mais uma característica que é dada, não só ele, mas também toda a sua casa. Era uma casa de pessoas piedosas e que temiam a Deus. Você já conheceu pessoas que não são crentes, mas elas oram? Elas são pessoas que procuram viver uma vida melhor, semelhante a alguns cristãos. Você já viu pessoas assim? Não é? Pessoas respeitosas, que ouvem a palavra de Deus, gostam de ouvir louvores. Assim também era Cornélio e a sua casa, isto é, sua família. Olha o que mais ele fazia. Ele era um homem que praticava atos de bondade. Ele fazia muitas, não eram poucas, muitas esmolas. Ele ajudava os pobres e necessitados. Você já conheceu pessoas que, além de elas gostarem de crentes, além de elas orarem, de escutarem louvores, serem pessoas que não chamam palavrões, não bebem, não fumam, não escutam músicas mundanas, elas são pessoas que dão esmolas, elas são parecidas com Cornélio, não é? São muito parecidas com Cornélio. Olha outra informação que a Bíblia dá sobre Cornélio: continuamente ele orava a Deus. Não é interessante isso, irmãos? Um homem que não era crente, mas era simpatizante com aqueles que criam em Deus. Próximo versículo diz o seguinte: e este, quase a hora nona do dia, a hora nona aqui é às 3 horas da tarde, quase às 3 horas da tarde, ele viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele. Isso foi uma visão. Um anjo apareceu a ele em visão e disse para ele: Cornélio. Próximo versículo: o qual ele fixou os olhos naquele ser angelical a qual ele viu.
esse anjo disse para ele, primeiro ele respondeu para o anjo que chamou pelo seu nome, e ele disse, muito atemorizado, ele disse, que é, Senhor? Ele achava que estava vendo o próprio Deus. Senhor, com S maiúsculo, que é, Senhor? E disse-lhe o ser angelical. Ele, como não era um convertido, como não era um cristão, nem era um judeu, mas ele era simpatizante com aquela fé, mas ele não sabia de muitas coisas. Viu o anjo e pensou que fosse o próprio Deus que estava ali aparecendo. E o anjo disse, olha só, Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Deus está se lembrando disso. Deus está se agradando de tuas orações. Ele está se agradando das tuas esmolas. Próximo versículo. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Manda chamar o apóstolo Pedro, Simão Pedro. Próximo versículo. Este está hospedado com um certo Simão também, outro homem chamado Simão, curtidor. Ele trabalhava com couro, tá? Ele está hospedado na casa desse camarada, desse Simão curtidor. Não era que gostava de curtir nas festas, não. Trabalhava curtindo couro, que tem a sua casa junto do mar. Manda chamar Pedro e ele te dirá o que tu deves fazer. Próximo versículo. E retirando-se o anjo desapareceu. O anjo que falava com Cornélio, ele chamou 2 dos seus criados, venham cá, meus servos, e chamou também um piedoso soldado. Tinha um soldado que também fazia as esmolas, orações, era também um homem piedoso, dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope, até a casa de Simão, o curtidor. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Observe que informações interessantes aqui. Nós temos um homem que era piedoso, que era temente a Deus, que fazia orações e que dava esmolas. Você já conheceu também pessoas que dizem assim: eu não sou crente, mas olha, eu faço minhas orações, eu gosto de cantar os louvores dos crentes, de escutar, né? Tem até aqueles que repreendem o nome de Jesus, qualquer coisa, sangue de Cristo tem poder, os ímpios, né? Você já viu pessoas assim? Mas mesmo assim eles não querem aderir à fé. Acontece que essas pessoas, elas às vezes dizem assim: eu não preciso ser crente, porque eu já faço as coisas que os crentes fazem. Eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, não uso drogas, eu escuto louvores. Cornélio fazia a mesma coisa. Ele buscava a Deus do seu jeito. Buscava a Deus do seu jeito. Talvez você seja alguém da mesma forma. Eu faço bem, eu oro, eu gosto dos crentes, gosto de ouvir a palavra de Deus. Só que Deus olhou para Cornélio e disse: eu me agrado das orações de Cornélio, porque ele está me buscando. Eu me agrado
das esmolas que Cornélio está dando, mas ainda falta uma coisa. Cornélio, ele ainda não era salvo, mesmo dando esmolas, mesmo fazendo suas orações, mesmo fazendo o que era bom. Muitas pessoas dizem: eu não preciso ser crente, porque eu já faço essas coisas, eu faço bem, o importante é que você tenha um bom coração. Já viu pessoas dizerem isso? No entanto, o bom coração de Cornélio não foi o suficiente. Não foi o suficiente. Suas orações, suas esmolas, o fato de você fazer o bem às pessoas e achar que tem um bom coração, não é o suficiente para você se salvar. Assim como faltou em Cornélio, também falta em você. Você sabia que é muito fácil as pessoas se orgulharem por aquilo que elas fazem? É isso que as pessoas fazem. Elas são orgulhosas, elas dizem: eu já faço bem, eu já faço obras, por que Deus iria me rejeitar? Por que Deus iria me lançar no inferno se eu dou esmola, faço orações? Por que Deus faria isso? Por causa do seu orgulho. Você acha que a salvação é conquistada pelos seus méritos. Não existe obra que você possa fazer que possa salvar a sua vida. Não são os seus atos de bondade, não é o fato de você dar esmolas que vai te salvar, não é o fato de você orar que vai te salvar, o fato de você não chamar palavrão, o fato de você cantar músicas evangélicas, não é nada disso que vai te salvar, não é esforço próprio. A salvação é uma dádiva de Deus, é Deus quem dá, não é você quem conquista, você apenas recebe. Nada do que você fizer vai ser suficiente para salvar a sua vida. Não se engane com isso. Não se engane dizendo: eu não preciso ser crente, eu não preciso, eu posso estar na minha casa em paz, desde que eu faça as minhas orações, desde que eu leia a minha Bíblia, não faça mal para o próximo, eu escuto pregações, eu acho isso tão bom. Mas não é suficiente. Não são as tuas obras que vai te salvar, é as obras de Cristo. Por quê? Porque você não foi pendurado em uma cruz, foi Jesus Cristo quem deu a vida por você. Somente Ele pode te salvar. Somente. Todo crente tem que orar, todo crente tem que ler a Bíblia, todo crente tem que parar de falar palavrão, tem que parar de odiar as pessoas, todo crente tem que fazer isso. Mas nenhum crente pode dizer: eu sou salvo porque não falo palavrão, eu sou salvo porque eu oro, eu sou salvo porque eu leio a Bíblia. Tem irmãos que são analfabetos, não sabem ler Bíblia, mas eles conheceram Cristo nas Escrituras e encontraram nele a salvação, vida eterna para as suas almas. Mesmo Deus não podia ter deixado Cornélio em paz, não era? Já está bom, ele já ora, ele faz oração, ele faz orações, ele dá esmola, é temente a mim. Então tá bom demais, vou deixar ele em paz aí, vivendo como ele está. Eu vou dar salvação no final, eu vou recompensar, dar uma recompensa, um troféu. Toma, meu filho, que coisa linda, tu passou a vida, ó, tu conquistou a salvação, cara, tu passou a vida orando, fazendo bem. Não, aqueles que dizem: eu faço bem, eu tenho um bom coração, por que Deus iria me lançar no inferno? Ele iria te lançar no inferno porque o seu coração odeia a Deus. Você é orgulhoso e diz: eu mesmo conquisto minha salvação. É por isso que a Bíblia diz: felizes são os pobres de espírito. Em outras versões diz: os humildes de espírito. A palavra pobre aqui
dá a ideia de alguém que é miserável, alguém que se arrasta. A palavra aqui dá o sentido de alguém que se arrasta, que pede mesmo por caridade, me dê uma esmolinha. Não é algo vergonhoso, a gente fica com aquela vergonha, não é? De pedir uma esmola. A gente não teria essa vergonha? Me dê uma esmolinha, por favor. Não é algo vergonhoso para o ego da gente, não é? Aí Jesus diz: felizes são esses miseráveis, os pobres de espírito. Eles reconhecem que não tem nada. Você já viu uma pessoa que é extremamente pobre? Ela vai se humilhar na rua. Ela não tem negócio de vergonha. Eu tenho vergonha. Não, quando o bucho aperta, quando a fome aperta, aí a pessoa diz: eu tenho que ser humilde e pedir ajuda. Do mesmo jeito, Jesus está dizendo: felizes são aqueles que reconhecem a sua pobreza, seu estado miserável no seu espírito, e vem até mim dizendo: tenha misericórdia de mim, meu Deus, me salve, porque nada do que eu faço é suficiente para me salvar. Eu sou miserável. Nunca seja orgulhoso e diga: eu vou para o céu. Deus vai me salvar porque eu faço bem, porque eu oro. Não é suficiente. Isso é orgulho. Todo crente ele pode dizer: eu não minto, ou eu não roubo, eu não mato, não me prostituo. O crente pode dizer isso, mas se alguém perguntar: por que você é salvo? Ele diz: não é porque eu não roubo, não é porque eu não mato, eu sou salvo porque Jesus Cristo me salvou. Eu sou salvo pela obra de Cristo Jesus. Então Deus olhou para Cornélio e viu Cornélio fazendo essas obras. Só que Deus via a intenção do coração de Cornélio. Cornélio queria realmente ter um encontro com Deus. Cornélio queria mesmo Deus. Ele não queria se justificar. Lembram os fariseus dos dias de Jesus? Que eles viviam a vida se justificando, se mostrando para a sociedade: nós somos os santarrões e somos salvos porque nós somos filhos, descendentes físicos de Abraão, e nós não matamos, não roubamos. Lembra do fariseu e do publicano? Quando os dois entram no templo e vão orar, e o fariseu, um homem religioso, ele chega se justificando pelas obras, sem reconhecer que sua salvação foi dada por Deus. E ele chega lá dizendo: Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou como muitos por aí, eu não sou como os ladrões, não sou como os roubadores, os mentirosos. Eu dou minhas esmolas, eu faço bem. Eu não sou como esse homem aqui, apontou para um publicano que tinha a fama de ser desonesto, ladrão. Eu não sou nem como esse homem aí. Eu te agradeço, Senhor, porque eu não sou como ele. O religioso tentando se justificar pelas suas obras, só porque obedecia, só porque fazia alguma coisa. E o publicano: Senhor, ser propício a mim, um pecador. Tenha misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Foi isso que ele disse. Ele reconheceu que era miserável, não tinha obras, ele não tinha nenhum ato de bondade que ele pudesse dizer: eu faço isso. Não, ele simplesmente disse: eu realmente sou um pecador, eu estou condenado, então tenha misericórdia de mim, Senhor. E o que a Bíblia diz? Ele saiu justificado. Deus lhe declarou como homem justo, porque ele reconheceu o seu pecado e creu na graça de Deus. Salvação não é conquista sua, é Deus quem te dá. Sabe o que é? Graça, favor. Foi um favor que Deus fez por você. E é muito mais do que isso, é favor imerecido, isto é, você não merece.
Você não merece. Porque você é salvo. Ah, porque eu faço bem, faço minhas orações. Não, você não merece. Não tem nada que você faça para merecer. Sua condenação era a cruz e o inferno. Esta era a sua condenação. Era ser amaldiçoado por Deus. Mas Jesus, ele disse assim, e foi plano de Deus. Deus disse: eu amo esses pecadores aí que não merecem. Eu amo, meu filho, mas eu sou justo. Eu não posso deixar criminosos sem receber a sua pena. Meu filho, assuma o lugar deles. Você quer ir para assumir o lugar deles? Para que você sofra aquilo que a humanidade iria sofrer. E Jesus disse: eu aceito, eu vou. E Jesus foi, e ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Ele foi açoitado, ele foi humilhado, ele foi insultado, ele foi espancado. Colocaram-lhe uma cruz, colocaram uma coroa de espinhos, lhe pregaram numa cruz, penduraram ele, zombaram dele, escarneceram dele, e mesmo assim ele disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem que eu estou aqui para pagar o pecado deles. Jesus assumiu o teu lugar. Não são tuas obras, não são teus méritos próprios, foram os méritos de Jesus. Foram as obras de Jesus por você. Seus atos de bondade é simplesmente atos de gratidão pelo que Deus fez, de admiração. E olha só, Deus podendo deixar Cornélio em paz, porque é bonzinho demais, já faz oração, ele já dá esmola, é temente a mim, para quê? Aí Deus ainda disse, mandou um anjo e disse: ó Cornélio, Deus está se agradando de tua esmola, de tua oração, mas ainda te falta uma coisa. Isso não é suficiente para te salvar. E aí, o que é que eu tenho que fazer? O anjo disse: manda chamar Pedro, o apóstolo Pedro. Manda chamar ele e ele vai dizer para você o que você deve fazer. Ó, Cornélio então chama seus servos, chama um soldado e diz: vá lá. O anjo deu até o endereço de onde Pedro estava. Vá lá atrás de Pedro. E ele foi. No dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Olha Deus preparando tudo. Gente, olha que coisa maravilhosa. Olha como Deus se importa comigo e com você. Com pecadores, Deus se importa. Existem países aí onde cristãos são mortos. É proibido ser cristão. Então tem poucos crentes para pregar o evangelho. Sabe o que Deus está fazendo com essas pessoas que odeiam os cristãos e que matam cristãos? Está mandando anjos. Tem pessoas tendo sonhos, visões, e elas estão se convertendo a Cristo. E aqui a mesma coisa aconteceu. Cornélio viu esse anjo, e o anjo disse: ó, tem um endereço, Pedro está em tal lugar, manda chamar. Aí Pedro, olha só, Deus preparando tudo. Pedro foi, subiu ao terraço para orar. Estava lá Pedro, orando, falando com Deus. Próximo versículo diz: e tendo fome, ele quis comer. Deus aproveitou, pegou essa situação aqui, a fome de Pedro. Olha só, ele quis comer, se alimentar. E enquanto preparavam a comida dele,
sobreveio-lhe um arrebatamento de sentido. Olha só, próximo versículo. Pedro, ele viu o céu aberto. Ele viu o céu aberto e que descia até ele, ao encontro dele, um vaso, como se fosse um grande lençol, um lençol assim em formato de um vaso, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra. Ele teve essa visão. Próximo versículo diz: no qual, dentro deste lençol, em formato de vaso, havia de todos os animais, quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. Ele viu que nesse lençol estava cheio de animais, de todos os tipos. Próximo versículo diz: e foi-lhe dirigida uma voz. Pedro não estava com fome? Aí a voz dizia: está vendo esses animais, Pedro? Levanta-te, mata esses animais e come. Pedro era um judeu. Judeu, na lei, quando você lê o Antigo Testamento, existem regras rígidas para um judeu. Ele não pode comer qualquer coisa. Por exemplo, judeu não pode comer carne de porco. É proibido. Mas Pedro, ele viu um monte de animais. E uma voz dizendo: levanta, você não está com fome, mate esses animais e coma, se alimente desses animais. Próximo versículo. Pedro, como judeu, ele disse: de modo nenhum, Senhor. Não vou matar e comer isso não, porque eu nunca comi coisa alguma comum e imunda. Ele disse: eu sou judeu, eu não posso comer esses tipos de animais aí não, porque eles são imundos pela minha fé. Não posso, Senhor, não posso. Próximo versículo. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum aquilo que Deus purificou. Deus estava preparando Pedro para algo. O quê? Para a conversão de Cornélio. Porque um judeu não entrava na casa de um gentil e não comia com eles, porque os gentios comiam animais de todo jeito. Eles comiam sangue, animais sufocados, e era proibido, um judeu não poderia. Deus já estava preparando, dizendo: Pedro, tu vai pregar para um gentil e ele vai ser salvo. Mas Pedro ainda com aquele preconceito, dizendo: não, eu vou me aproximar de gentios, esses homens pecadores, eu não vou pregar para eles não. Aí Deus trabalhou com Pedro através desses animais, que são os animais, muitos animais que os gentios se alimentavam. Esses animais são a representação dos gentios. Aí Deus disse assim: tu estás chamando isso de impuro? De comum? Não chame de comum aquilo que Deus purificou. Deus estava dizendo: tu vai para um gentil. E para um judeu, um gentil é um pecador, é um imundo. Mas agora Cornélio vai crer em mim, e não chame de imundo aquilo que eu purifiquei. Ele pode ser um pecador, um miserável, um desgraçado, mas eu tenho poder para purificar o mais vil pecador. Não chame de comum, nem de impuro aquilo que Deus purificou. Tem tanta gente com esse problema, né, irmã Maria? Eita! Tem tanta igreja com esses problemas. Chega um camarada, eita, aquele camarada ali não era peça boa não, viu? Aí já tem gente que fica assim, até com medo de ficar perto. Será que vai sumir alguma coisa? No dia das ofertas, será que vai sair daqui do poço?
aquele camarada já roubou. Ixi, aquele cara é traficante, misericórdia, misericórdia, misericórdia. O camarada diz, eu quero ser crente. Aí muita gente fica assim, confie não, viu? Não confie não, cuidado aí, viu? Aí fica as pessoas, ó, camarada chega para a igreja e todo mundo com os olhos. Ih, a ficha criminal dessa pessoa. Deixa de ser preconceituoso. Não chame de comum aquilo que Deus purificou. Pode ser prostituta, pode ser drogado, pode ser traficante. Ele vem aqui, receba, porque Deus é poderoso para purificar aqueles que estão manchados pelo pecado. Deus transforma. Receba qualquer um. Receba. Lá em Santana tinha um camarada viciado em bebida. Fumava aqueles fumos de rolo, não tem? Tinha que descascar, né? Botava num papelzinho. Fumo de rolo. E esse camarada foi para a igreja bêbado. Lá fizeram um apelo. E ele levantou a mão. Ele levantou a mão, oraram nele. No outro dia, a conversa é, rapaz, tu agora é dos crentes, é? Ele não lembrava mais de nada. Ele não lembrava mais de nada. Ele disse, dos crentes? É, rapaz, você ontem foi para a igreja dos crentes e levantou a mão, você agora é deles, né? Faz parte dos crentes. Ele disse, eu? Oxente, é mesmo? É. Aí depois, se alguém falar alguma coisa, eu vou saber. Estava ele na rua, de repente, um cristão passou e disse, a paz do Senhor, meu irmão. Ele todo sem jeito, paz do Senhor. Aí ele disse, rapaz, eu sou crente mesmo, quer saber uma coisa? Eu vou para a igreja servir a Deus, e até hoje esse é o meu instrumento nas mãos do Senhor. Pode vir bêbado, receba do mesmo jeito. É Jesus quem transforma, não é você. Não é você. O ser humano não sabe transformar o ser humano, não. É por isso que quando a gente fica com raiva, vai para a chinela, vai para o murro, né? Vai num pedaço de pau, pé, cinturão. O ser humano faz na força e na violência, mas com Deus é diferente. É pelo poder do Espírito Santo. Deus transforma. Deus sabe lidar. Não chame de comum. Não despreze aquele que Deus purificou. Pedro aprendendo aí uma lição. Deixa de ser religioso, rapaz. Deixa de ser religioso. Eu tenho almas para salvar. Não foi esse o exemplo que Jesus deu, não. Glória a Deus. Quem seguia Jesus? Publicanos, pecadores. Duas classes aí, publicanos e pecadores. Uma mulher chamada Maria Madalena. Muita gente diz que era prostituta, não era. A Bíblia não diz isso. Maria Madalena era uma mulher que teve demônios, possessa por demônios, cheia de demônios. Essa mulher começou a seguir Jesus. Os publicanos era quem cobrava imposto para os cidadãos judeus. Roma dominou sobre os judeus e agora escolheram judeus para cobrar imposto dos próprios judeus. Aí imagine o quanto um judeu tinha raiva desse outro judeu que vinha cobrar imposto dele. Você é um traidor da pátria, rapaz. Você está se submetendo a Roma e vem cobrar da gente, seu traidor. Eles eram vistos como traidores e mais, como ladrões. Roma dizia, ó, é para cobrar 2 moedas. Aí ele chegava e dizia, é 3 moedas, viu? Pegava as 2 de Roma, dava para Roma e ficava com uma. E assim enriquecia de forma desonesta. Jesus andava com esses aí. Prostitutas, Jesus, vamos lá. Os pecadores também, eles viam em Jesus algo que não via nos religiosos: misericórdia. Aleluia.
Misericórdia. Tem tanto religioso por aí que olhar para as pessoas e dizer: tenha vergonha, mulher, tu vive a vida como uma pessoa nas prostituições, tenha vergonha. Não é tenha vergonha, não, é dizer assim: você precisa conhecer Jesus. Ele transforma vidas, ele libertou prostitutas, ele libertou uma mulher que tinha demônios, ele libertou ladrões. Jesus Cristo, pregue o Evangelho de Cristo, que traz a libertação para o pecado do homem. Pregue, deixe de ser fariseu, imite o caráter de Cristo. Quando Jesus se sentava com os publicanos e pecadores, os fariseus religiosos diziam: oxe, esse daí, não, esse daí não é da parte de Deus não, veio de Deus não. Sentando com homens pecadores, ele era para estar sentado, era no nosso meio. Jesus era para estar sentado, era com a gente. E a resposta de Jesus, sabe qual era? Ele disse: eu sou médico. Médico não é para estar perto de quem tem saúde. Médico é para estar perto de quem está enfermo. Como médico, eu vim trazer cura para quem está doente. Agora presta atenção no que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo que as prostitutas, Jesus estava dizendo que os ladrões eram doentes. Jesus não botou a mãozinha na cabeça dele e disse: eu te aceito do jeitinho que você está, viu? Fique à vontade. O importante é você me amar. Jesus não disse isso não. Quem ia para Jesus, olhava para Jesus, via a sua santidade e dizia: eu sou pecador, eu tenho que mudar de vida. Lembra de Pedro? Se eu não me engano, foi quando Jesus acalmou uma tempestade. Quando Pedro viu Jesus no barco acalmando uma tempestade, Pedro, o apóstolo Pedro, logo no início, ele disse, olhou para Jesus e disse: se afasta de mim, Senhor, se afaste de mim, porque eu sou pecador. Ele disse: eu sou pecador e o Senhor é santo, se afaste de mim. Se afaste de mim. Jesus disse: não se preocupe, meu filho, agora não é mais pecador, eu vou te fazer pescador de homens. Tu vai ganhar almas. Essa tua experiência de pecado vai servir para você dizer: assim como eu fui um miserável e um pecador, e Deus teve misericórdia de mim, eu vou anunciar que também tem um Jesus misericordioso para perdoar o mais vil pecador, assim como eu era. Aí é que Pedro está aprendendo uma lição. Jesus disse: não chame de comum ao que Deus purificou. Próximo versículo, olha. E aconteceu isso por 3 vezes. Aconteceu isso 3 vezes. E o vaso tornou a recolher-se ao céu. Próximo versículo diz: e estando Pedro duvidando entre si, 3 vezes o camarada, ele estava duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto. Rapaz, o que é isso, hein? O que essa visão quer dizer? Matar e comer? Ah, o que significa isso? Me envolver com alguma coisa impura? Aí olha só, enquanto ele estava pensando nisso, aí Deus já estava trabalhando, ó. Eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Próximo versículo. E achando a casa, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, aí o Espírito Santo disse para ele: tem 3 homens que estão aí na casa e eles estão procurando por você, eles estão te buscando. Levanta-te, pois, desça e vá com eles, não duvidando. Não duvide. Por quê? Porque era um gentil. O camarada disse: ei, Cornélio, um gentil está te chamando para treinar a casa. Aí o Espírito Santo diz: ó, não duvide, vá com eles. Que já dizer, eu, um judeu, me sentar com gente. Não duvides, vá com ele. Rapaz, é um ladrão
transformação. Glória a Deus. Vá, Glória a Deus. porque eu os enviei. Próximo versículo. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, ele disse: sou eu a quem vocês estão procurando. Qual é a causa por que vocês estão aqui? Vocês vieram fazer o que aqui? Qual é o motivo pelo qual vocês estão me procurando? Próximo versículo. E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, ele foi avisado por um santo anjo para que chamasse você, para que te chamasse à sua casa e para que ouvisse tuas palavras, para que você pregasse para ele. O anjo mandou chamar você, para você dizer alguma coisa para ele. Eu não sei o que é, mas o anjo mandou. Próximo versículo. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em sua casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele também alguns irmãos. Foram acompanhando Pedro. Eu quero saber o que aconteceu, eu quero até ver como é que vai ser isso, hein? Outros irmãos judeus. E no dia imediato chegaram a Cesareia, na casa de Cornélio, e Cornélio os estava esperando. Olha só o desejo de Cornélio de servir a Deus de verdade. Muitos ímpios só dizem: não, tá bom demais, eu já estou dando esmola, já estou orando, não preciso. Não, esse homem estava tão disposto que ele disse: eu vou chamar os meus parentes e os meus amigos mais íntimos, porque eles também têm que ouvir isso. Glória a Deus. Muita gente rejeita: não, eu já estou aqui, já estou bem, preciso não. É o que? Tem mais alguma coisa que eu preciso fazer? Que eu já faço oração, já canto hino de crente. O que é que mais está faltando? Diga, eu quero ouvir, eu quero saber. Próximo versículo. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio para recebê-lo, e prostrando, se prostrou aos seus pés e o adorou. Não dizem que o Papa é o sucessor de Pedro, não é? Já viram? Quando as pessoas chegam no Papa, beijam no pezinho do Papa, beijam na mãozinha do Papa. Aqui, quando Cornélio viu o suposto primeiro Papa, que é Pedro, Cornélio veio, prostrou aos seus pés para adorar Pedro. Próximo versículo. Olha o que o primeiro Papa disse: mas Pedro levantou-se. Levanta, porque eu também sou homem. Não beije meus pés, não me adore, porque eu sou um homem comum como você. Glória a Deus. Quem é para ser adorado é Jesus Cristo. É Ele que merece honra e glória. Glória a Deus. Levanta, porque eu também sou homem. Próximo versículo. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam juntado. Cornélio também foi um bocado. Eu quero que eles escutem também isso. Olha, o amor a Deus como é. Você não só deseja que Deus esteja na sua vida, mas você também deseja que os demais conheçam esse Deus maravilhoso que está em você. Será que isso está mexendo com você, irmão? Será que o fato de você se sentir amado por Deus está te impulsionando a chamar outros para ouvir a palavra de Deus? Isso está te impulsionando a pregar o Evangelho para outras pessoas e dizer assim: ei, amiga, amigo, vamos lá na igreja. Cara, tem um Deus maravilhoso, Ele transformou minha vida, Ele também muda a sua. Olha, eu estava na prostituição, estava no adultério, eu era um cachaceiro, um drogado, um traficante. Deus mudou minha vida, meu amigo. Ele vai tirar você disso também. Vamos! Será que a mudança que Deus fez em você, o fato de você sentir o amor de Deus em você, está levando você a outras pessoas? Você se sensibiliza com isso? Aí que já um bocado de gente já na casa de
Cornélio esperando, porque ele convidou para ouvir a palavra de Deus. Próximo versículo, olha só. Olha o que Pedro disse, ó. Por isso que Deus já preparou ele com a visão do lençol. Lembra? Mata e come. E disse-lhe, Pedro disse: vocês sabem muito bem que não é lícito, não é permitido, não é certo um homem judeu ajuntar-se ou chegasse a estrangeiros, isto é, a gentil, a quem não é judeu. Não é certo, não é lícito, não é permitido. Aí Pedro disse: mas, olha só, Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum ou imundo. Entendeu? Pedro procurando entender o que aquela visão significava. Quando Deus disse: ó, o lençol aí, os animais mata e come, e ele disse: não, é imundo, é comum. Aí Deus disse: não chame de imundo ou de comum o que Deus purificou. Aí Cornélio agora entendeu: ah, é para me pregar para os gentios. Ele disse: não é certo eu me sentar com vocês, mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de comum ou imundo. Tem muito crente precisando que Deus mostre para ele que ele não deve chamar o traficante, que ele não deve chamar o imoral simplesmente de comum e imundo, porque Deus também tem um projeto naquela vida. Glória a Deus. Não é se afastar. Não. Você deve se afastar da má influência. Quando você não é luz, quando tua luz está piscando assim, querendo apagar, aí você deve se afastar, senão apaga o resto mesmo. Mas você deve estar nos lugares mais sombrios. Você deve estar onde tem trevas, para que a tua luz possa brilhar e outros possam conhecer a glória de Cristo em você, através de você. Próximo versículo. Por isso, sendo chamado, eu vim, sem contradizer. Eu não disse nada e vim para cá. Pergunto, pois, por que razão vocês me mandaram chamar? Próximo versículo. Olha o que Cornélio disse: há 4 dias. Olha o que ele estava fazendo. Eu estava jejuando. Um homem que não era crente jejuando, fazendo tudo que o crente faz. Eu estava jejuando até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem. Esse homem tinha vestes resplandecentes que brilhavam na roupa dele. E ele disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado em casa de Simão Curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. Chama Pedro que ele vai te falar. Próximo versículo. E logo mandei chamar-te, e bem fizestes em vir. Agora, pois, estamos todos presentes aqui diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Próximo versículo. E abrindo Pedro a boca, ele disse: eu reconheço na verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não quer saber quem é, não quer saber tua história, não quer saber do teu histórico de pecado. Ele é um Deus de misericórdia, Deus de perdão. Ele não faz acepção de pessoas. Oh Deus maravilhoso. Ele diz: mas que lhe é agradável aquele que em qualquer lugar o teme e faz o que é justo. Próximo versículo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, é esse. Pedro diz: essa agora a palavra, que Jesus é o Senhor de todos. Próximo versículo. Esta palavra, vocês bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo, ó Pedro pregando, e com poder, o qual ele andou, fazendo bem e curando todos os que eram oprimidos pelo diabo,
diabo, porque Deus era com ele, com Jesus. Próximo versículo. E nós somos testemunhas de todas as coisas que Jesus fez. Eu vi, Pedro diz, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, a qual o mataram e penduraram ele no madeiro. Próximo versículo. A este Jesus Deus ressuscitou ao terceiro dia e fez que se manifestasse não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com eles, depois que ressuscitou dentre os mortos. Pedro diz, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Pedro está dizendo, Jesus veio aqui, ele pregou, as pessoas o rejeitaram, o mataram, mas Deus fez dele agora juiz, e ele vai julgar os vivos e os mortos. Próximo versículo. Pedro diz, a este Jesus dão testemunho todos os profetas. O Antigo Testamento fala sobre ele. De quê? Fala o quê? Que todos aqueles que nele crerem, todos aqueles, não é os que oram, não é os que jejuam, não é os que dão esmolas, não é aqueles que cantam músicas de crente, mas é todos aqueles que nele crerem, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Próximo versículo. Olha só, irmãos, a evidência da salvação desse homem. E dizendo Pedro ainda estas palavras, o Espírito Santo entrou dentro de Cornélio e veio habitar nele. Regeneração imediata. Quando Pedro ouviu a pregação, quando Cornélio ouviu a pregação de Pedro, Pedro não fez nenhum apelo. Tu quer ser batizado? Tu quer aceitar Jesus? Tu se converte? Não. Pedro ainda falando estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos aqueles que estavam lá presentes. Todos os que ouviram a pregação de Pedro. O próximo versículo. E os fiéis que eram da circuncisão, os outros judeus, crentes, que foram com Pedro para olhar, testemunhar, negócio estranho esse, ir para um gentil, Deus mandou, eu quero ver o que vai acontecer. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, ficaram maravilhados de que o dom do Espírito Santo também se derramasse sobre o gentil. Isso aqui, que negócio é esse? Foram os judeus que receberam o Espírito Santo e os dons, que falaram em línguas, mas até os gentios, esses homens são dignos até do dom do Espírito Santo. Não acredito numa coisa dessa. Ficaram maravilhados. Por quê? Porque eles ouviam Cornélio e os demais lá falar em línguas e magnificar a Deus. Diga aí, camarada já ouvindo a pregação, aí, pá! Camarada já é batizado com o Espírito Santo, já começa a falar em línguas. Próximo versículo. Respondeu então Pedro, disse assim, peraí, eu não queria nem vir para cá. O judeu, os camaradas agora já receberam o Espírito Santo, receberam dons espirituais, estão falando línguas estranhas. Pedro disse, eu não posso, não. Será que eu posso? Pode, será que alguém pode recusar batizar esses camaradas também com água? Se eles foram batizados com o Espírito Santo, quem sou eu para não batizar com água esses camaradas? Esses que também receberam como nós o Espírito Santo. E o próximo versículo diz, e Pedro mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. E olha só o desejo, olha só como um cristão se converte. Quando um cristão se converte, ele não diz, eu vou ser crente em casa mesmo, é o suficiente. Não, não é o suficiente. Quando alguém se converte é diferente. Eu quero aprender mais, eu quero ouvir mais sobre Jesus, eu quero me juntar mais com quem tem coisas boas de Deus para me oferecer, e rogaram dizendo, fica mais um pouquinho com a gente, Pedro, prega um pouquinho mais para a gente, nós queremos ouvir a palavra de
Ele trouxe para você o que? Tédio. Ele trouxe para você tédio. Que coisa chata, que culto chato, que mensagem chata. Ou em você é um sentimento de gratidão e amor, a ponto de dizer: Senhor, traz esse relógio aí, não deixa o tempo passar não. É tão bom estar ouvindo sobre o teu amor. Eu estou alegre com essa mensagem, porque eu lembro da minha vida passada, vida terrível, cheia de pecados, e o Senhor me perdoou, me transformou, e eu estou aqui, Senhor. Oh, meu Deus, isso é tão maravilhoso. Para finalizar, olha o que está em 1 Coríntios, o capítulo 6, do versículo 9 a 11. Olha o que o texto diz, irmãos. Olha, é a Bíblia, está vendo aqui? Eu vou só citar o que o texto está dizendo. Paulo diz: vocês não sabem. É uma pergunta, tá vendo? Vocês não sabem que os injustos, quem não pratica a justiça, não vai herdar o reino de Deus? Quem são esses injustos? Paulo vai dizer quem eles são. Ó, não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras. Bota aí, Oséias, por favor, na versão NVT. Vamos entender melhor aqui. Ó, versão NVT. Os ladrões, os avarentos. Olha os injustos quem são. Os ladrões, avarentos, quem ama o dinheiro. Os bêbados. Ah, você já voltou? Sim, começa no 9, né? Os injustos não herdarão o reino de Deus. Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, relação sexual antes do casamento, vai para a festa, conhece um camarada e lá passa uma noite, um namorado, relação aqui, imoralidade sexual. Aqueles que vivem em imoralidade sexual são os injustos, que adoram ídolos, se prostram diante de imagens. Esses que fazem isso, aqueles que cometem adultério, que traem suas esposas, que traem seus maridos, aqueles que se entregam a práticas homossexuais. Olha o que a Bíblia está dizendo, próximo versículo, olha o que diz: aqueles que são ladrões, avarentos, que amam dinheiro, aqueles que são bêbados, pode beber, já enche a cara, bêbados, aqueles que insultam as pessoas, ficam insultando ou exploram os outros. Não, essas pessoas não herdarão o reino de Deus, não entram no céu e nem entram no reino de Deus, essas pessoas. A Bíblia diz isso, mas olha só o que o próximo texto bíblico diz. Ó, alguns de vocês eram assim, eram homossexuais, beberrões, ladrões, desonestos, adúlteros. Alguns de vocês eram no passado, eram assim, mas Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Ele diz: alguns de vocês eram assim, e Deus fez o quê? Rejeitou vocês, disse: não presta, ali é um traficante, ali é um ladrão, fique longe dele, ali está na prostituição, é adúltero, fique longe dessas pessoas. Não, Paulo disse: alguns de vocês no passado foram assim, mas agora vocês foram purificados, o sangue de Jesus vos lavou, vocês foram santificados, vocês foram declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de vosso Deus. Paulo está dizendo: vocês estavam no homossexualismo, estavam na bebedeira, nas drogas,
estavam roubando, estavam explorando as pessoas. Paulo diz: mas isso não tem mais importância, foi do passado. Deus não rejeitou vocês, Ele teve misericórdia de vocês e lavou vocês, santificou vocês e declarou vocês como justos agora. Ali não era prostituta, mas agora é crente, é justa diante de Deus, é serva de Deus. Aquele camarada não era um cachaceiro, agora é nova criatura. Aquele camarada não era um traficante, mas a Bíblia diz: quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo agora se fez novo. Não é melhor seguir esse Jesus, meu marido? Esse Jesus transforma. Esse Jesus, Ele aceita você vir como está, mas você não permanecerá como está, porque Ele vai te transformar. Ele é o médico dos médicos para curar a tua doença espiritual. Tem alguém aqui que tem o desejo de servir também a esse Jesus de Cornélio, a qual ele se converteu, e receber a habitação do Espírito Santo e quem sabe dons? Se tiver alguém aqui que deseja ser um crente de verdade, não só aquela pessoa que ora, não só aquela pessoa que é boazinha, que tem um coração assim assado, não, quem quer. A Bíblia diz: o anjo chegou e disse: não, ainda te falta uma coisa, Cornélio, tem outra coisa. Você precisa entregar sua vida de verdade para Jesus e querer servir, assim como Cornélio e os demais, servir a Deus junto com os crentes, junto com os fiéis. Tem alguém aqui que deseja servir esse Jesus? É só levantar a sua mão, não tenha vergonha. E se não deseja, não levanta, tudo bem, não tem problema. Tem alguém aqui? Tem alguém? E se você tiver vergonha, diga em seu coração aqui, em silêncio, diga: Jesus, eu te aceito. Me aceite também. Eu reconheço meus pecados. Meus pecados são terríveis, são muito sujos. Mas eu aprendi agora nessa mensagem que o Senhor não faz acepção de pessoas. Não importa meu pecado, o Senhor me perdoa. Eu, Senhor, abraço o teu perdão e quero nesse momento entregar minha vida a ti. E no próximo culto vou estar lá junto com eles, adorando ao Senhor. Se não tem alguém, só levanta a mão. Se não, olha ali uma vida, olha ali, irmã Marta, vai trazê-la. Eita Deus maravilhoso! Aleluia! Tem mais alguém? É só levantar a sua mão. É só levantar a sua mão. Glória a Deus. Santo e bendito Deus. Aleluia. Não importa quais foram os teus pecados, porque todos nós cometemos. Todos foram apagados. Todos já foram apagados. Melhor do que você receber a Deus é o fato de que Deus já te recebeu. Deus já te aceitou como filha dele. Deus já te aceitou. E receba nesse momento a alegria de pertencer a Deus, desfrutar do amor dele e do cuidado dele. Pode ter certeza que nas mãos de Cristo você está segura. E Jesus, ele disse: quem está na minha mão, nem o diabo pode arrebatar, arrancar. Você agora está nas mãos de Deus e pertence a Ele. Fiquemos de pé. Vamos orar por esta vida. Glória a Deus.
seu Salvador. Reconhece os seus pecados. Se arrepende deles. Vou orar agora por você.